Ari Toledo, aquele é do Ari Toledo. Ele é do Ari Toledo, antigo. A senhora aposentou e tal. Mas ele não chama CU, não. O pessoal inventaram isso, que vai ser uma identidade. De carteira única que centralizaria. Aí você mostra, aí você mostra. E daí O cara fala, mostra aí o seu. Bom dia a todos e todas. Vamos iniciar a sessão da 7ª turma do Tribunal Regional do Trabalho Terceira Região, nesse dia 17 de agosto de 2017. Presidente, pela ordem, queria fazer um registro, por favor. Pois não, com a palavra. Presidente, é só para deixar registrado, né? Não vai mandar ata para ninguém, mas só porque nós falarmos sobre o Dia dos Magistrados, o Dia do Advogado, o Dia do Escurso Jurídico, que nós não falamos na sessão passada, né? Dia 11, né? Então, lembrar isso aí. E também felicitar Vossa Excelência pelo aniversário, embora eu mandei lá pelo WhatsApp, né? Pelo seu aniversário, que transcurso seu aniversário. Mas eu desejo a Vossa Excelência muita saúde, né? Muita prosperidade e que continue aí firme e forte esse nosso mundo de Deus, né? Desejo de todos nós, inclusive foi uma falha mesmo. A gente comunicou no WhatsApp na sessão passada, deveria ter também feito o registro. Como não coincidiu com o dia, deixei que... Mas como presidente registrar as homenagens para o seu aniversário, ia ser uma falta de modéstia. Ia ser uma... Ô, gente, palmas para mim. Aqui, e também vamos... Foi comemorar o Dia do Solteiro também, né? Excelência. Dia do Solteiro. Eu já parabenizei pessoalmente, mas vamos registrar também e mandar uma... Doutora Juliana? Congratulações com a desembargadora Juliana Vignoli, que recebeu a comenda do mérito comendadora judiciário do trabalho. Excelência. Então foi Pela feito. ordem. Pois não. Os advogados também gostariam de parabenizar o senhor pelo seu aniversário. Muito obrigado. Eu quase fui no baile dos advogados para comemorar, mas... Do baile? Não, foi antes. O baile foi no dia 11, né? Uma semana antes. Muito obrigado. Mas eu vejo pelo Facebook e o pessoal começou a postar a festa. Festão, ano passado e esse ano. Todos os anos, a festa é bacana. E a questão é a seguinte, que hoje o pessoal... Tem muita gente nova, né? Então, assim... O pessoal é festeiro. É OB jovem. Porque antigamente isso aí não funcionava, não, mas hoje dá ibope. Serraria Souza Pinto. Na Serraria Souza Pinto. A Mate também faz umas feijoadas, umas coisas assim, fica assim. Ó. Essa eu costumo ir. Bom, eu coloco em votação a ata da sessão anterior. De acordo. Não havia nenhuma objeção, fica aprovado por unanimidade e passemos ao pregão, observada a ordem regimental. Sustentação oral no processo da pauta física, número 10 da pauta. Processo número 2231 de 2011, relator, desembargador Dr. Paulo Roberto, revisor, desembargador Dr. Marcelo. Advogada inscrita, doutora Larissa Barbosa Braga. Presidente, posso ir à conclusão do voto? Sim. Aqui é um juiz de retratação. Eu estou conhecendo novamente o recurso do reclamante e, quanto ao mérito, proferindo um juízo positivo de retratação, modificar o comando jurisdicional de folhas 935 e 943 versos para negar provimento ao mesmo recurso desse mesmo reclamante, num aspecto, excluir da condenação o pagamento da multa do 477. Eu voto. Tá. Qual o nome da advogada? Doutora Larissa, é um juízo de retratação para adequar. Sim, não, eu... Quer sustentar? Bom dia. Não, vim só assistir mesmo. Tá certo. Então, deu para ouvir, né? O relator está proferindo juízo positivo de retratação e modificando a conclusão do acórdão para negar provimento ao recurso do reclamante e excluir da condenação a multa do artigo 477 da CLT. Desembargador Marcelo. Eu acompanho. Eu também acompanho, assim se decide de unanimidade. Obrigada. Próximo. Sustentação oral
Processo eletrônico. Relator, desembargador Marcelo. Processo número 18 da pauta. Processo 11.178, 2015. Escrito para sustentação oral, Dr. Juliano Fialho de Pinho. 18 da pauta. Presidente, com licença aqui só para nós. Relator, então, pode... Estou conhecendo o recurso ordinário interposto pela segunda ré, performance Itaipava Empreendimentos Imobiliários, salvo quando o pedido que seja observado no cálculo de horas extras divisor 220, evolução salarial, e a OJ 394 da SPDI 1 do TST por ausência de interesse em recorrer. E, no mérito, estou negando provimento. Apenas para facilitar a sustentação oral do nobre advogado, a hipótese aqui é de enquadramento no item 2 da OJ 191, porque é uma empresa incorporadora, conforme registra no seu estatuto social, e a empresa toma prestador de serviço também dentro da área da construção civil. Então, é a aplicação do item 2 da OJ 191. Essa é a proposta de voto, presidente. Doutor, vai falar por quem? Pela recorrente, a performance Itaipava, segundo reclamado. Excelentíssimo senhor presidente, desembargador presidente, demais componentes dessa egrégia turma, colegas, advogados, servidores, bom dia. De plano, gostaria de pedir prazo para a juntada de subestabelecimento, registrasse por gentileza. 5 dias, dá? Sim, dão sim. Então, concedido o prazo, 5 dias. Obrigado. A questão aqui de aplicação ou não da OJ, eu acho que ela, data vênia, ficaria superada se houvesse a prova efetiva da prestação de serviço do reclamante em favor da hora recorrente. A questão toda aqui é que não houve prova em que pese a negativa da empresa Performance de prestação de serviço, do outro juiz de primeiro grau presumiu a prestação de serviço sem que houvesse prova nos autos nesse sentido. Então, o apelo é no sentido de excluir totalmente a responsabilidade subsidiária da segunda reclamada em virtude da ausência de prova de prestação de serviço em seu favor, já que houve a negativa de prestação e o ônus incumbia ao reclamante da referida prestação. Não entendendo dessa forma, a própria petição inicial é claro em informar que a prestação de serviço teria se dado até janeiro de 2015, não durante todo o período em que foi empregado da primeira reclamada. Então, no caso da não exclusão da responsabilidade subsidiária da segunda reclamada, que ela fosse limitada ao período da contratação de agosto de 2014 a janeiro de 2015. Desembargador Marcelo. Presidente, com todo respeito também, eu entendo que não houve a condenação por mera presunção. Trago até em suporte a esse entendimento que os IDs que tratam tem os contratos firmados entre as empresas, que é de construção de obra, e também tem as ordens de serviço assinadas pelo engenheiro responsável e pelo próprio autor, de áreas de obra e o checklist, todos eles relacionados ao ID 6A63084, 437 E556, C2D 541 E1 e 86C 6A32, não infirmados pela REC, como tem-se por demonstrado que se ativou. O acervo probatório conduz, portanto, à correta conclusão adotada pela sentença. Peço vendo ao nobre advogado, estou mantendo como apresentado o voto, presidente. Eu, como segundo votante, também estou acompanhando integralmente o voto do relator, desembargadora Cristiana. Estou acompanhando também. Então, assim se decide unanimidade. Obrigado, bom dia, excelência. Bom dia. Sustentação oral ainda no processo eletrônico. Relatoria, desembargador Fernando. Processo número 4 da pauta. 10.379/2017. Inscrito para sustentação oral, doutor Luiz Vestim, pelos recorrentes. Número 4 da pauta. Qual o número do processo, por favor, presidente, que eu não ouvi? 10.379/2017. Já localizei, obrigado. A minha conclusão é no sentido de conhecer do recurso ordinário dos reclamados, mas, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo a sentença em seus próprios fundamentos. Com a palavra. Obrigado, desembargador.
Excelentíssimos membros da turma julgadora, caros colegas, demais presentes, bom dia. A matéria fática desse processo merece um destaque e, por isso, faz necessária essa sustentação oral. Data vênia, a sentença merece ser modificada para ser desconhecido, para ser modificado o reconhecimento do vínculo empregatício doméstico. A controvérsia se deu sobre dois aspectos, a subordinação e a continuidade na prestação dos serviços. E foi, com todo respeito à reta sentença, espantoso notar que se deu fundamentada em mais do que meras presunções, foram suposições, a meu ver, contrariamente a todas as provas produzidas no processo. Assim se manifestou a sentença, em seus próprios termos, dizendo que, odiernamente, a distância física não é mais obstáculo intransponível para exercício do controle, já que estamos diante de uma realidade em que há WhatsApp, internet, celulares, e concluiu ser factível esse controle, ainda que ausente fisicamente os recorrentes do local da prestação de serviço. A subordinação, excelentíssimos desembargadores, deve ser analisada caso a caso, muito mais do que uma hipótese meramente factível, mas sim por meio das provas produzidas nos autos, e assim chegar à conclusão cabal do fato que se julga. Não houve em momento algum nenhuma alegação, controvérsia ou qualquer evidência de que tenham sido utilizados esses meios de controle da jornada e da prestação de serviço por parte dos recorrentes. Inclusive, em audiência, não foi sequer perquirido essa utilização por parte do magistrado ou qualquer uma das partes que seja, que poderia ter sido até alvo de inspeção judicial naquele momento. Vale lembrar também que a parte reclamante, recorrida, hora recorrida, morador de uma zona rural de uma cidade com pouco mais de 5 mil habitantes, onde sequer teria sinal de celular suficiente para que houvesse esse controle pela internet ou via WhatsApp. E, por causa dessas peculiaridades, não se sustenta a fundamentação da sentença e deve ser revista a matéria fática que ora se faz referência. Por outro lado, excelentíssimos desembargadores, a prova oral deixou claro que os recorrentes estavam, na maior parte do tempo, ausentes do local da prestação de serviço porque residem em Belo Horizonte. Portanto, a própria sentença afasta essa subordinação. Com relação à continuidade, também, a meu ver, foram frágeis conjecturas tecidas na sentença, e que é contraditória em seus próprios termos, uma vez que indica a necessidade de irrigação diurnal, nos próprios termos da sentença também, ao mesmo tempo em que fala que os cultivos ali presentes, meramente domésticos e para fins bucólicos, seriam extintos por insuficiência hídrica em pouco mais de um mês. Então, afinal de contas, se pergunta, há necessidade de serem irrigadas diariamente ou mensalmente? E, sobretudo, desembargadores, o magistrado não valora da maneira como deveria a prova testemunhal produzida, porque as duas testemunhas arroladas pelo reclamante demonstram total desconhecimento dos fatos, já que a primeira delas sequer trabalhou ao mesmo tempo do reclamante no local da prestação de serviços. Ele admite que trabalhou em 2016 e o reclamante teria trabalhado até 2015 na localidade. E a segunda testemunha foi contraditada em função da amizade íntima que mantinha com a parte. E ouvida como informante, fica clara a intenção de deturpar esses fatos diante do juízo. As demais testemunhas, excelências, destacavam, dentre outros aspectos, que o reclamante não prestava seus serviços adequadamente, que havia necessidade de contratação de outros prestadores de serviço, além do diarista, para corrigir os erros. A prova testemunhal deixou clara que o reclamante prestava serviço
em outras localidades para outros empregadores no mesmo período alegado na inicial. A faxineira que prestava serviço na mesma localidade, por exemplo, desembargadores, precisava buscar a chave do sítio, da pequena chácara onde prestava serviços, na casa do reclamante, sinal que ele não se encontrava diariamente, como alega em sua inicial. Ele morava perto da propriedade dos recorrentes, o que o fazia ser visto nos arredores sem que isso justificasse ou fosse motivo da prestação do serviço, dentre outros aspectos que estão consignados na ata de audiência e pode ser visto a exaustão por Vossas Excelências. Enfim, concluindo, a ata de audiência consigna todos os fatos necessários e suficientes para a reforma da sentença, não sendo necessário, nessa oportunidade, privilegiar o entendimento do juiz de primeiro grau, que, por vezes, pelo contato com as provas e com as partes, é um pouco mais apurado, né? Mas que, dessa vez, se demonstra equivocado em sua integralidade. Obrigado. Bom, eu aqui estou entendendo que, conforme o juiz fundamentou, houve incontrovérsia com relação à prestação de serviço no âmbito doméstico e que ficou, de certa forma, nebuloso, né? Não vou dizer assim, nem com uma forte controvérsia, mas nebuloso, foi a questão da continuidade, que é uma característica exigida para a caracterização do vínculo de emprego doméstico. Mas, nesse aspecto, a prova não é conclusiva, a prova testemunhal das partes não é conclusiva, e o ônus seria dos reclamados. Eles é que teriam que provar a constância de apenas 2 vezes por semana, no máximo. Não há um convencimento nesse sentido, e isso favorece o empregado pela regra do ônus da prova. Mas, mesmo assim, tem um trecho do depoimento pessoal da primeira reclamada que admitiu ao juiz, no seu depoimento pessoal, que o autor irrigava plantas na chácara e que o autor molhava também a laranja e as hortaliças. Quer dizer, isso aí já traz um indicativo de um encargo, né, ou de uma carga de trabalho que faria superar os 2 dias, até pela questão dele ficar com a chave. Não importa se a faxineira, como foi falado da sustentação oral, ia pegar a chave na casa dele, isso confirma que ele tomava conta da chácara, que é o que ele fala aqui. Agora, não importa se ele ficava lá 8 horas por dia, 10 horas por dia, não tinha serviço para ficar o tempo todo. Mas isso não é requisito. O requisito, o trabalho pode ser intermitente, né? Agora, ele ia habitualmente, e pelo quadro fático probatório delineado nos autos, dá a entender que a carga era superior a 2 vezes por semana. Então, eu estou mantendo a sentença, e nesse aspecto, o juiz também de primeiro grau, que tem a imediação, que fica próximo da colheita da prova, se convenceu nesse sentido, e eu estou com ele e estou mantendo. Como vota a desembargadora Cristiana? Eu acompanho o voto do relator, do excelentíssimo relator, porque as fotos, inclusive, dos autos, mostram que, seguindo o mesmo raciocínio do juiz de primeiro grau, a plantação está rígida, está verdinha. Então, significa que ele permanecia Era sempre bem lá. cuidado. Cuidava bem, ia sempre lá abrir os registros de água não pode intervir no voto. Fazer a irrigação correta. E tinha hortaliças são frágeis, né? Em falta de água. Eu acompanho o voto. Acho que havia, assim, a continuidade está aprovada. O senhor quer manifestar algum esclarecimento fático? Exatamente. Só pode manifestar nesse sentido. O senhor já fez sustentação oral. As fotos são de 2017. Sim, mas aí não tem...
Desembargador. Presidente, eu estou acompanhando o voto de Vossa Excelência a despeito da sustentação oral, né? O esforço do advogado, que é louvável. Realmente, essa relação doméstica tem, e ainda mais quando se trata desses sítios de lazer, é tormentosa mesmo, né? Mas Vossa Excelência tem razão em negar os recursos interpostos, porque, como já foi dito Vossa Excelência, e eu não quero repetir, né? Aí tem um aspecto do princípio da imediação do juiz, né? Que está lá olhando para as testemunhas, colheu os depoimentos pessoais, os depoimentos das testemunhas. Então, realmente, né, nós ficamos com a impressão, quando se olha o processo, quando se vê a defesa, quando se vê o recurso, dá-se a impressão, uma suposta impressão, que os réus teriam razão. Mas, no fundo, eu acho que foi acertada a decisão do juiz em reconhecer o vínculo, como Vossa Excelência o fez, confirmando o recurso. Então, eu peço ver ao ilustre advogado, estou acompanhando o voto também de Vossa Excelência, na forma que foi exposta. Bom, então, por unanimidade, prevalece o voto do relator, assim se decide. Perfeitamente. Bom dia. Bom dia, doutor. Ainda no processo eletrônico, desembargador Fernando, processo número 22 da pauta, processo 11.912/2016, inscrito para sustentação oral, doutor William Araújo Santos, número 22 da pauta. A minha conclusão é: não conheço do segundo recurso ordinário interposto pelo reclamante, conheço do primeiro. No mérito, nego-lhe provimento. O senhor fala pelo reclamante? Pela recorrida, Excelência. Irei sustentar apenas se houver divergência. Eu vou passar a palavra para a desembargadora Cristiana, porque há uma divergência, aí o senhor faz a sustentação. A minha divergência é que eu defiro o dano moral por assédio, porque eu entendo que da inicial do recurso constam que, logo no começo do ano de 2015, o encarregado dos auxiliares de carregamento, chefe direto do reclamante, conforme consta nas iniciais, na inicial e no recurso, ele fez um quadro expondo aos seus auxiliares os que mais cometiam os erros. Tais erros eram contados e cobrados, sendo que, nesse quadro, o nome do reclamante constava em primeiro lugar. Eu entendo que a causa de pedir abrange a confecção da lista dos erros e a sua exposição na reclamada, e não somente ele ter sido chamado de... Como é? Bode. De bode, de outros apelidos, né? Bodeiro, mascão. Isso. Eu entendo que isso faz parte da causa de pedir essa lista. Então, eu defiro a indenização de R$10.000. Doutor, com a palavra. Excelentíssimos senhores desembargadores, nobres colegas presentes, senhores meirinhos, muito bom dia. A reclamada, sim, surge contra o deferimento do pleito de danos morais, tendo em vista que, como inclusive já foi observado pela nobre desembargadora revisora, a questão da existência de uma lista onde eram registrados erros de empregados não consta da causa de pedido. O que consta da causa de pedido do processo é que o reclamante se diz ter sido vitimado pela imposição de apelidos e alcunhas que, com devido respeito ao voto divergente, não foram comprovados nos autos. E em que pese tenha existido essa lista, isso é algo até comum, né, não se comprovou durante a instrução processual que a referida lista teria por objetivo punir ou expor os empregados. Muito pelo contrário. A criação de apelidos, de alcunhas, é algo comum em meios de trabalho e não existe nenhuma prova nos autos que tais apelidos tenham sido criados pela reclamada e jamais poderiam ter sido, porque isso não faz parte do comportamento empresarial
de uma das empresas que é um dos maiores atacados do Brasil, com 400 empregados. Então, em momento algum, houve comprovação nesse sentido, tanto que o reclamante sequer colacionou testemunhas na audiência de instrução, e a reclamada, em prol da verdade real, né, esclareceu que, em que pese houvesse essa lista, né, não com o objetivo único e direto de expor a vida ou a conduta de nenhum dos empregados. Muito pelo contrário, o objetivo da lista que foi evidenciada era melhorar a produtividade no ambiente de trabalho como um todo e, assim, permitir com que os empregados, de fato, trabalhassem melhor. De fato, né, ao que consta, a reclamada não pode ser penalizada se, por questões particulares dos próprios empregados, se criam alcunhas ou se criam determinados apelidos, muito embora as testemunhas ouvidas em audiência de instrução foram claras e uníssonas de que o reclamante jamais foi tratado por apelido, que o reclamante jamais recebeu de nenhum representante da reclamada nenhum tipo de alcunha, nenhum tipo de destaque, nenhum tipo de penalidade em função de erros cometidos durante o processo produtivo. Ao contrário, evidenciou-se que o empregado tinha um comportamento bom, tá certo? Ele mesmo evidencia que nunca foi penalizado, nunca foi advertido, nunca foi suspenso, e a demissão do reclamante aconteceu exclusivamente em função de uma redução de quadro, dado o grave momento econômico que o país atravessa, que já é de amplo conhecimento deste tribunal, de Vossas Excelências. Então, sequer se faz necessário a menção de argumentos nesse sentido. Por essas razões, Excelências, entende a reclamada que não incorreu em nenhum tipo de ato ilícito, nenhum tipo de ato que veio a trazer prejuízo moral para o reclamante, tanto que isso, de fato, não restou comprovado nos autos, e a questão da causa de pedir é essencial, porque ele fundamenta toda a causa de pedir, todo o pedido inicial, na questão dos possíveis apelidos que não restaram comprovados em sede de instrução processual. É complicado admitir que eventuais comportamentos que tenham sido colocados e estabelecidos pelo próprio corpo de empregados, sem nenhuma ingerência, né, ou nenhuma responsabilidade da reclamada, tenham o condão de responsabilizá-la, à medida que a reclamada, evidentemente, não agiu ou não criou qualquer tipo de ação determinante ou que pudesse contribuir para o suposto fato que o reclamante denuncia na inicial. Evidentemente que tanto foi assim que o juiz de primeira instância, próximo às provas, próximo às testemunhas, próximo ao próprio autor, indeferiu todos os pedidos justamente pelo argumento de que a tal lista não teria sido o fundamento da ação, e sim a existência de possíveis apelidos que não foram comprovados durante a instrução processual. Nesse sentido, a reclamada roga a este tribunal que seja acompanhado o voto do eminente relator, com todo o respeito e a devida vênia ao entendimento da ilustre desembargadora relatora, mas entendendo que, nesse caso específico, não houve prejuízo algum para o trabalhador, não houve prejuízo moral algum. Ele alega que houve prejuízos psíquicos, familiares, até mesmo no aspecto profissional, nada disso foi comprovado. E a reclamada, então, pugna para que seja negado provimento ao recurso ordinário do reclamante, e caso não seja esse o entendimento da maioria dessa turma, que o valor a ser arbitrado a título de danos morais seja reduzido, porque no entendimento dessa tribuna não reflete o que deveria ser reparado por uma lesão que, no entendimento desse advogado, não foi comprovada nos autos, e este é o pedido da reclamada que reporta este tribunal. Desembargador Paulo. Presidente, eu estou acompanhando Vossa Excelência, pedindo vênia a minha ilustre colega, pelo seguinte, como vem Vossa Excelência destacou e está nos autos, primeiro que não houve essa causa de pedido específica, e, como disse o advogado,
Em segundo lugar, no depoimento da única testemunha, que eram duas, uma foi descartada pelo magistrado de primeiro grau, não afirma, a testemunha fala, não, jamais ele foi chamado para apelido, somente pelo nome. Então, eu não vejo respeitosamente como incidir essa penalidade. Eu entendi que a causa de pedir seria os apelidos. Agora, é interpretativo. Agora, a desembargadora Cristiana deixa de ter razão, não. O advogado falou que a empresa não contribuiu para isso, mas contribuiu sim com essa lista. Isso, bateu na trave isso aí. Porque a questão foi a forma de colocação do pedido dele. Ele pediu errado. Ele pediu com base nos apelidos. E, na verdade, a testemunha falou, isso não era apelido. Qualquer um que tivesse erro, eles chamavam de... Então, não era um apelido para ele não teve essa alcunha. Então, ele pecou na causa de pedido. Mas que a empresa isso bateu na trave contra a empresa, bateu. Por quê? A empresa correu esse risco, porque ela fez a lista e a lista estimula esse tipo de coisa. É completamente inadequado fazer esse tipo de coisa. Né? Quer premiação? Então, apura lá e premia aquele que ganhou, mas sem colocar os outros em exposição. Né? Até concordo, senhor. Bom, de qualquer forma, prevalece, então, o voto do relator, por maioria vencida, a desembargadora Cristiana Fernandes. Pela atenção, muito obrigado. Ainda em processo eletrônico, relatoria, desembargadora Cristiana, processo número 8 da pauta, processo 10.688/2017. Inscrita para sustentação oral, doutora Ana Luísa Pereira Issá, pela recorrida. Processo 8 da pauta. Pela ordem, Maria Luísa. Maria? Eu acho que aí você foi correto. Que falou de apelido, não era apelido. Posso ir direto? Sim, com a palavra. Eu conheço do recurso ordinário e, no mérito, nego-lhe provimento. Doutora, qual que é o número desse? É o 10.688. Doutora, com a palavra, vai falar por quem? Excelência, eu aguardo a divergência, estou pela recorrida. Tá, pode aguardar. Desembargador Paulo, eu já votei, estou de acordo com a relatora. Já votei. Desembargador Marcelo? Eu me acompanho. Então, assim se decide unanimidade. Muito obrigada, bom dia. Bom dia. Sustentação oral à distância, a partir de governador Valadares. Relatoria, doutora Cristiana. Processo número 15 da pauta. Processo 11.040/2016. Inscrito para sustentação oral, doutor Arilson Fernandes Ribeiro de Souza, pelo recorrente. É o 15? Ah, tá. 15. Doutor Arilson, de Governador Valadares, está nos ouvindo? Estou ouvindo, sim, senhor presidente. A relatora vai ler, então, a conclusão. Em seguida, eu lhe passo a palavra para a sustentação oral. Ok. Eu conheço do recurso ordinário interposto pelo reclamante e, no mérito, dou provimento para reconhecer o vínculo empregatício no período de 20 de dezembro de 2015 a 28 de abril de 2016, já computado o aviso prévio indenizado, devendo o réu promover o registro correspondente na carteira de trabalho, além de pagar férias, 13º salários proporcionais, aviso prévio indenizado, fundo de garantia por tempo de serviço mais 40% do período do labor e multa do artigo 477 da CLT, entregando ainda guia CDSD, sob pena de indenização correspondente ao seguro-desemprego. Defiro ainda o pagamento dos plantões realizados em vários dias que cito aqui, são mais de 20, no valor de R$1.000 cada, conforme se apurar em liquidação, além das horas extras trabalhadas, além da 24ª semanal, com adicional de 100%, uma hora extra por dia de trabalho, acrescida do adicional convencional de 100%, adicional noturno, adicional de salubridade, tudo com os reflexos especificados, os fundamentos que fazem parte integrante da conclusão. Aqui eu discrimino o que tem feição salarial, determina a inversão dos ônus da sucumbência, custas a cargo do réu no importe de R$ 1.600, calculado sobre R$ 80 mil. Bom, deu para ouvir, né, doutor? Deu sim, presidente. O senhor fala por quem? Pelo reclamante ou pelo Pelo recorrente reclamante. Tá, o senhor quer manifestar ou aguarda a divergência? Eu vou aguardar a divergência. Tá.
Como voto, desembargador Paulo? Eu estou de acordo plenamente, presidente, inclusive quanto a bem dilucidada colocação que foi feita pela relatora no que toca à equiparação salarial pelo suposto conflito de normas coletivas. Eu estou de acordo. Desembargador Marcelo? Também acompanho a relatora. Então, vai prevalecer o voto da relatora, unanimidade. Agradeço. Assim se decide e assim se proclama. E congratulações aí com a nossa querida governadora Valadares, onde eu fui juiz. Um dos lugares mais quentes de Minas Gerais. Você foi em Valadares, eu fiquei em Fabriciano, rapaz. Aí eu fui em Valadares uma vez, foi uma vez. Eu ganhei de você, Valadares é muito melhor. Valadares é uma quentura desgraçada, rapaz. O ar, você entra lá, já viu, né? Fabriciano, desligar mais fechado. Você entra dentro de um forno, cara. Fizeram uns eminhos, tipo, botou a sombra, tirou e deixou aquele buraco lá. Com todas as ventas. Vocês viram lá na Gerdau? 2 de uma vez só, né? Agora, né? Já morreu Não, 7. 5 anos foram 7 já, né? Mais 2 antes de ontem. Mais 2 está aí. Tem um monte de gente que está do grave. Fiquei sabendo. Lá em Ouro Branco? Ouro Branco. A mina de Ouro Branco, a Gerdau. A Gerdau falou, não. Teve mais os um equipamentos acidente ontem? são todos beleza. Anteontem, morreram 2. Uma explosão. Um caiu no fosso do elevador, morreu. A trava de segurança, né? Quebrada. Assim, ela falou sobre isso. Sobre o número de mortes, ela não quis falar. 7 mortos em um ano. 7 mortos? Dentro da usina. Perigosíssimo. Pode ter como normal, não. Retornando à pauta física, sustentação oral à distância, a partir de Juiz de Fora. Processo número 7 da pauta, 1227 de 2014. É a área do Marcelo. Relatoria, desembargador Paulo. Revisor, desembargador Marcelo. Inscrito para sustentação oral, o advogado Rogério de Oliveira Salles Figueiredo. Qual o número da pauta, por favor? 2 da pauta. 2, né? Por favor, já estou com ele aqui. Doutor Rogério, está nos ouvindo? 7, desculpa, doutor Paulo. 7 da pauta? 7 da pauta. 2 não, estamos fechados. Perfeitamente, senhor presidente. Muito bom dia. Bom dia. O relator, então, vai ler a conclusão e em seguida a sustentação oral. Pois não. É o 7 da pauta física, né? Não, Sim. eletrônico. De eletrônico. É físico? Físico. Ah, não. Então tá Então é tudo Paulo errado. Roberto. Paulo Roberto. Sou eu mesmo. Sou eu Relator, mesmo. doutor Paulo. Fechar aqui e abrir a física aqui, que é mais fácil. Processo 1227. Presidente da CODEM Engenharia, Felipe. A conclusão do voto, presidente, é no seguinte: eu conheço do recurso, no mérito, nego-lhe provimento. Doutor vai falar por quem? Pela empresa, senhor presidente, pela recorrente. Tá, com a palavra. Excelentíssimo desembargador presidente, demais componentes dessa egrégia turma, muito bom dia. O caso dos autos versa especialmente sobre o deferimento adicional de insalubridade, ruído e radiação não ionizante. Peço vênia para a data vênia do entendimento do ilustre relator, da proposta de voto, que há nos autos uma insurgência técnica específica em face das medições realizadas, especialmente em relação aos ruídos apurados pelo ilustre perito. A empresa apresentou elementos técnicos por ocasião das manifestações do laudo e o perito se negou a enfrentar essas questões, especialmente no que diz respeito à forma de medição. Ele não fez a medição em tempo real, onde restaria apurado o índice de decibéis exato e fiel, de forma a propiciar o correto enquadramento relacionado à incidência ou não da insalubridade. E isso, por ocasião, a única oportunidade que a empresa teve, ela apresentou de forma coerente essa insurgência, mas o perito se furtou desse munus. Então, são com essas singelas considerações, frente ao princípio da ampla defesa do contraditório, que pugna recorrente, para que, no mínimo, então, seja determinado que o perito enfrente essa questão e proceda essa medição em tempo real, de forma a apurar a real situação relacionada ao índice de grau de decibéis no âmbito empresário. São com essas singelas considerações que peço vênia para divergir do voto do ilustre relator, que é merecedor de todo respeito, e para que os demais votantes reflitam nesse aspecto. Como medida de inteira justiça, muito obrigado pela atenção. Presidente, em homenagem à sustentação oral, eu aqui
eu acolho o que foi dito pelo juiz de primeiro grau e rejeito, evidentemente, essa suposta nulidade do laudo pericial, sob a alegação que foi posta à tribuna respeituosamente, até porque houve enfrentamento pelo perito das questões que foram objeto da sustentação, especialmente no que toca ao agente ruído. E aqui eu destaco que o perito elucidou o problema, dizendo que as medições foram realizadas através de áudio dosímetro. Disse a marca aqui do aparelho, devidamente calibrado e instalado em paradigma do autor, sendo encontrado 105,74 decibéis, em permanência habitual do autor. Então, ele fez todos esses esclarecimentos, foi instado a esclarecer, esclareceu, entendeu? E o juiz, nesse sentido, entendeu deferiu a adicional de salubridade exatamente em função da prova técnica, embora todos nós saibamos que ela não adstringe, né, a figura do magistrado, mas aqui, evidentemente, a prova técnica é conclusiva, e eu peço todas as vezes ao ilustre advogado pela sustentação, mas eu estou negando o provimento e mantendo a sentença de primeiro grau nesse sentido. Desembargador Marcelo. Da mesma forma, eu acompanho o eminente relator, inclusive destacando que a condenação não decorreu apenas de ruído, mas também de radiações não ionizantes e fornecimento de equipamentos, inclusive vencidos desde dezembro de 2010. E eu me ativo, viu, desembargador, só em falar no ruído por função da sustentação. Apenas para fortalecer o posicionamento de Vossa Excelência. O voto também trata disso. Tá, eu sou o terceiro votante, também acompanho, e assim se decide a unanimidade, doutor. Muito obrigado, bom trabalho a todos. Obrigado, senhor também. Saudações a Juiz de Fora. Muito obrigado a todos aí também. Nova manchete. Encerrada a inscrição para sustentação oral. Bom, vamos continuar então no físico? Físico, sim. Tem ido 6. 6. Desembargador Paulo Roberto é o relator. Minha ressalva quanto ao AJ. O J394 é pontual. Eu fico vencido. Vencido desembargador Marcelo quanto à aplicação da OJ 394. Eu não vejo mais nenhum. Nós não estamos interrompendo, mas parece que o Morales interrompeu o julgamento do 394. O próprio ministro. Qual é esse que tem no físico? O físico acabou, então. Acabou-se. Reflexo do reflexo, né? Bom, é só a minha ressalva. Tem um do desembargador Marcelo pertence, não há divergência, pelo que consta aqui. Existe só uma divergência. No físico, não. Nos físicos. No PJE. No físico acabou. Eu até vou adaptar, porque estava errado ali. No físico acabou. 394 ali, eu vou votos tirar. também, desembargador Marcelo. Tem um da minha relatoria, um AP, que também não consta divergência. Não, nenhum. Tem 4 da relatoria da desembargadora Cristiano Fenelon, também não vejo divergência. No mais, são os embaixos de declaração do conhecimento de todos, os votos são do conhecimento de todos, não há divergência também. Então, exaurimos a pauta física. Certo. Agora vamos para a eletrônica. Eu confundi contigo. Guardando meu pendrive da porta física, agora eu pego. Estou fazendo. Pendrive da porta sempre fazendo. Na eletrônica, a primeira... Paulo Roberto? Relatoria do desembargador Paulo Roberto. Tem. O 8 já foi, né, na sustentação? Tem no 4. É que eu estou usando aqui. O advogado não veio, então vamos ao 8. 8 é a divergência... É da cidade de ensino? Hein? Não, Marciano e Ortocrim. Uhum. É porque ele estava lá em cima, porque está na sustentação oral. Mas é porque eu acabei entrando nesse outro. Qual que é o número? Só vou tentar. É o 10... com divergência? 10... Não, é sua, é pontual. 10, 25? Não, 10.642. É pontual, Marcelo, aquele honorário, você fica vencido. Tá. Honorários sucumbenciais. Isso, fica vencido. Só fazer o registro, gente. Que deferia honorários sucumbenciais. 10.642. Então, agora é o 4. 10.425. 10.425. É Sociedade de Ensino. Eu estou mantendo o voto, hein, presidente? Inclusive, já havia divergência. Eu acho que é do desembargador Marcelo. 10.425? É o da Sociedade Deixa eu Educacional. só ver aqui, por favor. Aquela história da... É o ônus mais de menos de 10 empregados. Seria 11 do empregador provar que tem menos de 10 empregados. Sim. Esse é o critério. Decide a Vossa Excelência.
Eu estou acompanhando o relator. Fica vencido, desembargador Marcelo. Estabelecer esse tipo de ônus, né? É. Uma coisa... 7. 7 é o 10621. Péricles Vital Engenharia. É o J394. É o J394. Vencido, desembargador Marcelo. Aplicação da... Já foi, Reginaldo. Maria Alves, locação. 7. 11. Não, Agora agora é o 11. 7 é o que foi. Agora é o 11. Qual que é o número? É o 10.793. É porque o meu deu pianinho aqui, não deu para entrar. Reginaldo contra Alves, locação. 11. Aqui eu fico vencido, faço adequação. É, eu estou acompanhando a divergência. Aqui eu fico vencido, faço adequação. É o 10793, né? É. Ah, é aquela atividade permanente. Nós já julgamos muito, isso é muito comum na região lá de 793. Parque do Aço. É. A empresa, a atividade dela é permanente de manutenção P4. de equipamento, não a atividade empregada. É. Vamos lá. Seguinte, então. Então, faz a adaptação, Faça a né? adequação. Vencido Já o anotei relator. aqui já. Em que 18. sentido? Só um minutinho. O vencido aqui... Vai ter que prover. Ah, para dar nulidade ao contrato a termo. Prazo determinado, um mês, aviso. Aí tem que ver as parcelas, né? Veja. E adiar? Eu vou retira ele. Não, pode adiar. Adia ou retira? Não, pode adiar. Então fica adiado. Adiado para a próxima sessão? Então deixa eu botar aqui. Tá? Adiado. Adiado. Marcelo, agora é o 18. Esse 18, Marcelo. Esse eu deixo explicar para você. Obrigado, porque quando foi feito o voto, fez com a redação da 383 errado, mas ela está atualizada já foi atualizado, mas eu estou mantendo o voto. Olha lá, olha a situação. É o 11.780. É o 18 da pauta. E o presidente está ali acompanhando aqui, eu vou ficar vencido. Hein? Eu vou ficar vencido isso aqui. Isso aqui não se aplica de forma nenhuma aqui. E ali a Vossa Excelência já votou nesse sentido também, viu? Da irregularidade de representação? Vossa Excelência quiser retirar para olhar direitinho. Que... você está com razão na redação, que na hora que o assistente... Qual que é o motivo da irregularidade? O problema é esse. Tem que ver aqui. Presidente, é o prazo, dá prazo, aquele prazo. Sim, mas qual que era o motivo? Sim, vou voltar aqui, peraí. Aqui, ó. Vamos lá. Compulsando os autos, verifica o foi recurso assinado pela procuradora Alexandre, inscrito na OAB. A procuração a qual toca o poder não foi assinada pelos representantes legais da reclamada, constituindo documento inexistente. Esse é meu fundamento. Isso é apócrifo, inexistente. Não há que se falar também em mandato tácito, vez que a subscritora do recurso não compareceu a nenhuma audiência realizada nos autos. Doutora Elza, De acordo com o artigo 5º, parágrafo 5º da Lei 8.906, Estatuto, o advogado sem instrumento de mandato não poderá peticionar em juízo ressalvada atos reputados urgentes, Vossa Excelência se conhece. Portanto, o procurador que assinou digitalmente o recurso depois não detém poderes para representar o juízo, pelo que resta inviabilizado o conhecimento do recurso diante da irregularidade.